Por que estamos todos à beira de um esgotamento? O alerta de Byung-Chul Han para o mundo. Não estamos vivendo no melhor momento da história. Pense bem. Olhe ao seu redor. A sociedade moderna nos oferece possibilidades infinitas. Nós, filhos da modernidade e do neoliberalismo, podemos nos tornar qualquer coisa que quisermos. Diferente dos nossos pais e avós, que precisavam aceitar o destino que lhes era dado. Hoje não precisamos mais trabalhar nas mesmas fábricas que nossos pais. Podemos ser CEOs das nossas próprias startups, influenciadores, inovadores, YouTubers, modelos do Instagram. O céu é o limite, certo? Você só precisa trabalhar duro, acordar às 5 da manhã, e vai chegar lá. E claro, isso vale para todos. Então, se você não está conseguindo, a culpa é sua mesmo. Pare de ser preguiçoso. Comece a trabalhar de verdade. Escute o Gary Vee, e você vai ter sucesso rapidinho. Porque você não quer ser um perdedor, quer? Claro que não. Então, o que você está esperando? Comece agora seu grindset e cresça. Aproveite essa fonte infinita de oportunidades que a vida moderna oferece. Mas será mesmo? O filósofo Byung-Chul Han, nascido na Coreia do Sul e radicado na Alemanha, está profundamente preocupado com algo perturbador. A sociedade capitalista neoliberal está empurrando a humanidade inteira para um colapso coletivo. Burnout generalizado. E junto com ele, uma série de outros problemas devastadores como narcisismo extremo e hiperatenção. No seu livro Sociedade do Cansaço, Han explica os efeitos perversos da sociedade de desempenho em que vivemos hoje. E por que, paradoxalmente, as pessoas estão mais exaustas e desconectadas do que nunca, mesmo tendo toda essa suposta liberdade. Este é o alerta de Byung-Chul Han para o mundo sobre a sociedade do cansaço. E você precisa entender isso antes que seja tarde demais. Byung-Chul Han identificou uma mudança fundamental no que nos motiva, particularmente no contexto do trabalho, do autoaperfeiçoamento e das interações sociais. No passado, vivíamos sob o comando de forças externas, regras rígidas, punições, vigilância constante. Era uma autoridade externa que ditava como as pessoas deveriam se comportar. Mas os tempos mudaram radicalmente. Hoje, em vez de forças externas impondo limites e controlando nossas escolhas, nós mesmos nos motivamos internamente. Não é mais sobre obedecer a uma autoridade superior. É sobre ser o melhor. É sobre assumir o controle total das nossas vidas, nos otimizar constantemente e nos superar. Han chama isso de uma mudança da sociedade disciplinar para a sociedade de desempenho. O mundo descrito pelo famoso filósofo Michel Foucault era um lugar de hospitais psiquiátricos, prisões, quartéis e fábricas. Instituições rígidas marcadas por vigilância e controle. Mas esse mundo sombrio e autoritário, baseado em punição e obediência, caracterizado por regras estritas e restrições sufocantes, deu lugar a algo aparentemente muito melhor. A sociedade de desempenho. Uma sociedade supostamente marcada pela liberdade e pela oportunidade. O capitalismo neoliberal nos diz que somos empresários de nós mesmos. Aqui, podemos criar as melhores versões de nós mesmos. Não é maravilhoso ter toda essa liberdade? Todos esses recursos e oportunidades? Todas essas possibilidades para conduzirmos nossas próprias vidas da forma que quisermos? Pense nos nossos avós, nos trabalhadores da era industrial. Eles não tinham essas opções. Só podiam sonhar em ter o tipo de liberdade que temos hoje. Liberdade para escolher entre 12 tipos diferentes de shampoo. Para viajar pelo mundo tirando fotos turísticas, acumulando selfies no Instagram com alguma vaga semelhança do Taj Mahal ao fundo, só para impressionar os jovens nas redes sociais. Mas aqui está a verdade desconfortável sobre a sociedade de desempenho. Embora sejamos membros dela, nós pensamos que somos livres. Mas como Han revela, não somos. A sociedade de desempenho também tem suas restrições, mas elas são tão sutis e paradoxais que a maioria das pessoas nem percebe. A verdadeira genialidade da sociedade moderna, essa suposta celebração de liberdade e oportunidade, é que na realidade ela é uma das prisões mais engenhosas já criadas.
E a liberdade pela qual tanto lutamos, que tanto valorizamos, é na verdade uma ilusão elaborada. Nós não somos livres. Uma das diferenças mais fundamentais entre a sociedade disciplinar e a sociedade de desempenho é a distinção entre a negatividade do deve e a positividade do pode. No caso do deve, há uma força externa dizendo o que fazer. Ordens impostas contra nós. Podemos ver a tirania do deve como um senhor de escravos, literal ou metafórico, forçando seus servos à submissão, obrigando-os a trabalhar. Pense em Kim Jong-un, que, como seus predecessores, manda pessoas para campos de trabalho forçado, obrigando-as a trabalhar, o que por sua vez sustenta a economia do país. O senhor de escravos precisa de supervisores para garantir que o trabalho seja feito. Caso contrário, os escravos vão resistir, e a maioria fará o mínimo possível. Este método tem muitas desvantagens evidentes. Primeiro, exige muitos recursos e energia para forçar uma porção significativa da população a trabalhar e mantê-los sob controle. E sobre a humanidade em geral? As pessoas não gostam de ser forçadas, aprisionadas, tendo sua liberdade roubada. Então sempre há o risco de revoltas e outras formas de agitação social. Em contraste, a tirania do pode é muito mais eficaz. É uma abordagem muito mais sutil e insidiosa. A positividade do pode é muito mais eficaz do que a negatividade do deve. Por isso, a consciência infeliz da sociedade disciplinar cede lugar à consciência feliz da sociedade de desempenho. Mas essa felicidade é uma armadilha. O sujeito de desempenho é mais rápido e mais produtivo que o sujeito obediente. E aqui está a diferença crucial entre deve e pode. Este último envolve um impulso motivador interno. Esse é o golpe de mestre. Essa é a engenhosidade diabólica do sistema. O campo de trabalho está dentro de nós. Nós somos nossos próprios mestres de escravos. Em vez de sermos colocados em campos de prisioneiros, onde um bando de guardas sádicos nos força a trabalhar, nós mesmos criamos os campos. Nós mesmos nos forçamos a trabalhar. Nós somos ao mesmo tempo os guardas e os prisioneiros. A motivação intrínseca é muito mais poderosa do que a motivação extrínseca. Mas de onde vem essa motivação intrínseca? E por que esses campos de trabalho internos, por assim dizer, eventualmente levam a um burnout massivo? Tudo começa com a ideia sedutora de que podemos ser qualquer coisa que quisermos. Uma infinidade de caminhos, sonhos e objetivos ao nosso alcance. O mundo se tornou nosso campo de jogo. Um reino extenso repleto de oportunidades onde todos os nossos sonhos podem se tornar realidade. Não precisamos mais nos contentar com o básico ou simplesmente sobreviver sob o jugo de uma força opressora. Agora temos autonomia total, independência financeira, e estamos nos tornando as melhores versões de nós mesmos. Mas o problema com a sociedade de desempenho é que seus membros tendem a se motivar internamente para se esforçar até os limites extremos. O grind constante, o nivelamento perpétuo, leva a uma exaustão profunda. O burnout. Han fala da tirania da positividade. Vamos explorar essa dinâmica de positividade e negatividade no trabalho dele. Neste caso, positividade se refere às atividades de auto-otimização, busca de objetivos e possibilidades ilimitadas. O grind sem fim. A negatividade se relaciona a regras, restrições, limitações e limites. Mas também há coisas como tédio, espera e reflexão. A negatividade é o que nos impede de buscar incessantemente desempenho e auto-otimização. O sujeito de desempenho é o epítome da positividade. Conhecemos essas pessoas, sempre motivadas, acordando antes do sol nascer, cheias de energia, trabalhando o dia inteiro sem parar, constantemente pensando em oportunidades, crescimento, melhoria, otimizando performance. Celebramos essas pessoas. As empresas as idolatram. Elas são os modelos da sociedade de desempenho. Mas elas também estão caminhando direto para o precipício, não estão? E geralmente desprezam descanso, férias, lazer e outras formas de tempo livre, exceto talvez uma sessão rápida de meditação ou uma reunião de negócios durante uma viagem.
Por que exaltamos pessoas que claramente não sabem como descansar? Podemos ver os sujeitos na sociedade de desempenho, mas não devemos ignorar os aspectos da tirania. A tirania ainda está lá, mas numa forma diferente. Certamente, a nova forma de coerção laboral é o imperativo do desempenho. Não é apenas que temos a liberdade de alcançar. O desempenho é esperado, assim como a sociedade disciplinar esperava a obediência. Não performar na sociedade de desempenho não fica sem consequências, como Han explica. A sociedade disciplinar ainda é governada pelo não. Sua negatividade produz loucos e criminosos. Em contraste, a sociedade de desempenho produz depressivos e fracassados. É a pressão para alcançar que causa depressão, de acordo com Han. Essa pressão nós aplicamos a nós mesmos, levando a uma exploração completa. Autoexploração. E com ela vem uma grande expectativa irrealista, que inevitavelmente amplia a discrepância entre onde acreditamos que deveríamos estar e onde realmente estamos. Esta última é sempre percebida como deficiente. Hoje, o explorado é simultaneamente o explorador. Perpetrador e vítima não podem ser distinguidos de acordo com Han. A sociedade de desempenho torna possível que a exploração aconteça sem dominação externa, e ainda mais potente, porque então nos sentimos como se fôssemos os próprios mestres. Mas essa autoexploração eventualmente se esgota, levando ao burnout, o precursor da depressão. A depressão, que geralmente culmina em burnout, resulta de uma superexcitação, de um estado de overdrive constante. Excesso de positividade, autorreferência excessiva que tem um efeito destrutivo. O sujeito de desempenho esgotado e deprimido se afoga literalmente em si mesmo. Está exausto e cansado de si mesmo. Completamente incapaz de sair de si mesmo, de relaxar, de simplesmente ser. Paradoxalmente, isso leva à guerra consigo mesmo. Ele se ataca, se torna seu próprio inimigo. Ela se transforma numa rata de laboratório presa numa roda que gira sem parar. O sujeito de desempenho de Han é um animal laborans, que explora a si mesmo voluntariamente, sem qualquer coerção externa. É simultaneamente predador e presa. Seu foco em si mesmo o cega para a imagem maior, o que leva à agressão autodirecionada. O que prendeu essa rata numa roda de forma tão bizarra? Uma mistura de demandas sociais, restrições auto-infligidas e excesso de positividade. E o que faz a roda girar cada vez mais rápido? A tecnologia digital perpetua essa positividade excessiva, mas também se manifesta como um excesso de estímulos, informação e impulsos. Nossa atenção está sendo fragmentada. Desenvolvemos um formato de atenção que nos permite apenas arranhar superficialmente muitas coisas simultaneamente ou rapidamente uma após a outra, mas nunca mergulhar profundamente em uma única coisa. E é justamente esse mergulho profundo que é necessário para produzir algo novo e original. Todas as grandes obras de arte, literatura e invenções foram produtos de um foco profundo em algo específico. Mas o desenvolvimento da hiperatenção não nos permite fazer isso. A demanda laboral hoje requer tarefas repetitivas, fazer coisas que exigem apenas um engajamento superficial, um nível rasteiro de atenção. Nos tornamos multitarefa ambulantes e estamos muito orgulhosos disso. Hoje em dia, quando você procura por vagas de emprego em qualquer site, vê muitas posições listando uma infinidade de responsabilidades. Seja um parceiro estratégico, faça trabalho administrativo, lidere projetos, seja parte de equipes, visite clientes, comunique-se com outras divisões e, claro, suas tarefas reais do cargo. Tudo isso num único trabalho. Além disso, as empresas esperam que você participe de programas de desenvolvimento pessoal, como se fazer seu trabalho não fosse suficiente. Claro, o multitarefa pode parecer funcional e útil em termos de produtividade, mas esse indivíduo realmente cria algo profundo, algo de substância? Na maioria dos casos, não realmente. Ele reproduz e acelera o que já está disponível, como diz Han. O multitarefa, com sua atenção hiperflexível, se assemelha mais ao comportamento de animais selvagens. Está sempre ocupado, a atenção está sempre espalhada, sempre em movimento, sempre correndo.
tentando fazer malabarismo entre isso e aquilo, e não há tempo para o mergulho profundo que é o berço da criatividade. Adicione a isso as interrupções constantes dos smartphones, notificações de redes sociais, caixas de e-mail, WhatsApp, Telegram, Snapchat, e descobrimos que o mundo digital conspira contra nossa atenção. Segundo Han, essa atenção hiperflexível não é progresso. Na verdade, regredimos para comportamentos animalísticos. Animais são multitarefas por natureza. No mundo selvagem, um animal precisa se alimentar enquanto fica vigilante em relação ao predador e atento ao parceiro sexual. A capacidade de contemplação profunda é uma habilidade exclusivamente humana que abandonamos em favor da repetição superficial, da exploração constante e da exposição a estímulos hiperflexíveis. Tudo isso tem um preço alto. O sujeito de desempenho é agitado, hiperativo, com um ego prestes a explodir, sofrendo sob uma pressão tremenda pela realização. E são profundamente narcisistas. Quase tudo na nossa vida gira em torno da autoabsorção e da autoobsessão. Durante esse processo, amizades e outras conexões comunitárias são negligenciadas, perdem sua profundidade. As relações se tornam superficiais e transacionais. A monogamia serial vira a norma. Nas redes sociais, a função de amigos serve primariamente ao narcisismo ao amplificar a atenção. Eles são consumidores para a exibição do ego, não uma comunidade. É tudo sobre mim, meu, comigo. O sujeito não contribui para uma comunidade real. A comunidade é sinônimo do projeto ao qual pertencemos. Uma comunidade presa por expectativas sociais, levando à exaustão, ao burnout. Estamos hiperocupados e ao mesmo tempo profundamente solitários. Mas o que podemos fazer para não cair nessa armadilha? Esqueça o hustle culture. Esqueça o grind. Burnout não é distintivo de honra. Pode parecer contra-intuitivo, mas o contrapeso para a positividade excessiva é aceitar e incorporar mais negatividade em nossas vidas. E embora isso possa parecer simplista demais, vamos apenas colocar nos termos mais diretos. Descanse. Não apenas do trabalho, mas também dos hiperestímulos que destroem nossa atenção. Das expectativas sociais irrealistas que transformam nossas vidas em campos de trabalho forçado autoimpostos. Han fala da vida contemplativa, a vida contemplativa, que na verdade é uma resistência ativa aos estímulos intrusivos. É um processo ativo de proteger a mente da positividade excessiva. Quando alguém tira uma folga hoje, geralmente é vendo uma série na Netflix enquanto mexe no celular com música tocando ao fundo. Isso não é descanso. É mais como estar numa espécie de transe neurótico, ocupado, porque não consegue suportar o tédio. Um descanso verdadeiro é um processo ativo. Uma pausa real de todos os estímulos para experimentar um estado de ser, em vez de fazer. A contemplação se preocupa com o mundo como ele é, não com melhorá-lo, otimizá-lo ou manipulá-lo. Mas para experimentar isso, devemos resistir ao que alimenta a positividade excessiva. Han também considera coisas como guardar e estar entediado como formas de negatividade necessárias. Perto do final do livro, Han declara: a economia capitalista absoluta é contra a sobrevivência. Não se preocupa com a vida boa. É sustentada pela ilusão de que mais capital produz mais vida, o que significa uma capacidade maior para viver. Acontece que a economia capitalista tem uma compreensão de vida extremamente empobrecida. Ela não valoriza vitalidade, força vital ou energia criativa. Fomos reduzidos às nossas funções e capacidades produtivas e precisamos maximizá-las a todo momento. Han critica a mania pela saúde e fitness. Depois que a vida foi despida de todos os significados e valores mais profundos, a saúde é o que resta, de acordo com Han. Ele chama a saúde de novo Deus. E ele tem razão. Hoje em dia, reduzimos virtude ao tamanho do bíceps. Reduzimos significado a consumir 1.500 gramas de proteína por quilo de massa corporal. Não adoramos mais ideias elevadas ou ideais maiores. Adoramos alguns músculos artificialmente inflados no TikTok. Adoramos o corpo. Precisamos de bíceps esteticamente agradáveis.
Mas é uma forma limitada de viver, focando apenas num fragmento do que significa ser humano. E é uma atividade profundamente egocêntrica. Não é irônico que as pessoas estejam tão obcecadas com fitness, mas ao mesmo tempo vazias de qualquer profundidade real? Por que estamos tão preocupados com uma sociedade que está morrendo espiritualmente por dentro? A mensagem de Byung-Chul Han é clara e urgente. Estamos todos à beira de um esgotamento coletivo. E o pior é que construímos essa prisão nós mesmos. Nos convencemos de que somos livres enquanto trabalhamos até a exaustão. Nos chamamos de empreendedores enquanto somos nossos próprios escravos. A sociedade de desempenho não é liberdade. É a forma mais sofisticada de exploração já inventada. Porque quando você explora a si mesmo, não há ninguém para culpar. Não há ninguém contra quem se revoltar. O sistema é perfeito em sua crueldade. Então talvez seja a hora de parar. De realmente parar. Não de ficar ocupado fingindo descansar, mas de abraçar o tédio, a contemplação, a negatividade que nos faz humanos. Porque no final, a única revolução possível contra a sociedade do cansaço é a recusa em participar da nossa própria destruição.